Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes, internautas. Uma satisfação imensa, mais uma vez, participar aqui do quadro Check-up no Rádio com informações sobre saúde do idoso. Já falamos aqui no nosso programa algumas vezes sobre Alzheimer, né? Mas acredito que a gente nunca tenha destacado, levado por esse lado, por exemplo, por que o Alzheimer ele é mais agressivo em algumas pessoas do que em outros idosos? Pergunta bem interessante, né, Marcos? Por que alguns são dão mais trabalho, outros dão menos, Mais outros agressivo, são né? mais agressivos, outros... existem algumas explicações, eu diria, para isso, né? Primeiro, qual assim, a forma, a manifestação do Alzheimer? É um Alzheimer típico, aquele que progride lentamente, tem um déficit na cognição leve no início e vai depois alterando o comportamento, ou é um Alzheimer de outra natureza, atípico, precoce, em pessoas mais jovens, de 50 e poucos anos, com variantes diversas. A gente sabe que o Alzheimer atípico, ele pode ter variantes. A variante comportamental, que é aquela que tem muita alteração de comportamento mesmo nas fases iniciais, e a variante logopênica, que é aquela que tem muita alteração na linguagem em fases iniciais. Então depende do tipo de Alzheimer, assim vamos dizer. Também depende, Marcos, da genética do paciente. Uns têm uma genética X, outra genética Y. Depende de se esse paciente está em tratamento ou não. A gente vê muitas vezes os pacientes que têm Alzheimer compensados, aqueles que vivem tranquilo com a família, um convívio familiar tranquilo, e aqueles que vivem agressivos, sem dormir, mas esse trata, o outro não trata. A gente sabe que estamos em busca de um tratamento para a doença de Alzheimer. Já conseguimos 2 medicamentos. Agora em junho o FDA, que é a Anvisa americana, liberou o lecanemab, que é um segundo tratamento para tratar o Alzheimer, mas por hora o que nós temos são medicamentos que freiam a perda de memória, a perda de cognição ao longo do tempo, a velocidade com que isso acontece, e fundamentalmente controla as alterações de comportamento. O Alzheimer ele evolui com essas alterações de comportamento, como você bem falou, de ficar agressivo, de ficar choroso, de ficar irritado, de ficar inquieto, perambulando, de perder sono, de dormir demais, alterar o apetite, de ficar desinibido, diz o que quer, ou desinibido sexualmente. Então, a gente consegue controlar bem esses sintomas, seja com medicamentos, seja com um trabalho junto à família, de orientação, a gente chama de psicoeducação. A gente sabe que é outro fator que também interfere nessa diversidade nessa diferença de pessoas que têm Alzheimer, como elas evoluem, é o entendimento da família sobre a doença. A família precisa ser, não só a família, mas os cuidadores precisam ser constantemente, assim, a gente chama de psicoeducação, constantemente orientados sobre a demência, sobre a doença de Alzheimer, como é que ela vai progredir, como diferenciar um sintoma comportamental, um gatilho de um sintoma, como fazer para evitar que ele se machuque, que ele coloque a vida dele, de outras pessoas em risco, orientar sobre o estresse do cuidador, orientar a família sobre toda a estrutura logística que vai envolver do início ao impacto, e as famílias muitas vezes não estão tão preparadas. Então envolve também essa questão de psicoeducação, essa questão de orientação a quem vai cuidar desse doente. A gente sabe que a doença de Alzheimer ela evolui, aliás, ela tem uma incidência à medida que a gente envelhece, 70, 80, 90 anos, à medida que a gente envelhece, mais pessoas, a incidência é maior com a idade. E também as doenças crônico-degenerativas, elas também têm uma incidência maior com a idade. Então o doente com Alzheimer, ele não só tem a demência de Alzheimer, ele já carregava, e ele tem um risco de abrir outras doenças comuns no idoso, como dores osteoarticulares, decorrentes de Alzheimer, de outras causas, a doença cardíaca, a doença
renal, a própria depressão, ansiedade, e isso faz com que também diferencie pacientes que têm uma demência de Alzheimer de outros. Vamos supor que uma dor, um paciente sofra com dor crônica e outro não sofra. Esse paciente tem muito mais risco de ficar agitado, inquieto por causa da dor. Então, o controle das comorbidades, das doenças que ele tem, eu lembro sempre, o Alzheimer é uma doença neurológica, mas o paciente que tem Alzheimer, ele é idoso e tem todo um contexto de outras doenças, ele precisa ser manejado também. Não pode ser só tratar da doença de Alzheimer e esquecer todas as outras. Tem que prevenir quedas, tratar dor, evitar que ele descompense o coração, controlar a pressão, diabetes e assim por diante. Então, dependendo do número de comorbidades, de doenças que esse paciente tenha e de como essas doenças são conduzidas, são tratadas, ele vai ser mais intenso, assim vamos dizer, ser mais agressivo, ser mais os sintomas comportamentais serem mais exuberantes do que outro que tenha suas comorbidades bem controladas. E eu volto a frisar, Marcos, a questão da importância do cuidador estar bem. O cuidador, para estar bem, ele precisa se cuidar. As informações que ele passa, eu digo cuidador, os cuidadores que ele passa, elas é quem vão dizer a conduta médica. Então, se é um cuidador que está sobrecarregado, está muito estressado, ele vai passar as informações numa intensidade muito maior. Ele vai dizer que aquele paciente está muito pior do que a gente imagina, porque ele está sobrecarregado, ele não aguenta mais aquele paciente repetir várias vezes a mesma pergunta. Se esse cuidador está tranquilo, sereno, ele tem uma escala onde ele descansa, ele é dividido com a família, ele tira um dia para descansar, ele faz as suas atividades físicas, cuida da sua saúde, ele vai trazer informações mais precisas, evita que a gente supermedique esse idoso. Ele diz que se esse paciente está inquieto, a inquietação vai ser naquela intensidade que ele diz. Não, ele reforça, ele está muito demais, inquieto demais, e aí você vai, se você não tiver uma certa experiência de perceber, de identificar o estresse do cuidador, você vai medicar numa dose maior talvez do que realmente o paciente precisa. Então, são assim variáveis que podem fazer com que o paciente que tem uma demência evolua de maneira mais intensa, mais agressiva, de mais trabalho do que outra. Desde o tipo de Alzheimer, se é um Alzheimer típico, se é um Alzheimer precoce, atípico, com uma variante diferente, passando por se está bem otimizado o tratamento para demência, se a família entende bem, e isso pode fazer com que a doença evolua de diversas formas. Isso tem a ver, por exemplo, com comportamento de vida? Por exemplo, alguém que foi agressivo durante a vida toda, ele quando tiver Alzheimer, ele vai ser mais agressivo ainda, ele vai permanecer com essa agressividade. Alguém que foi tranquilo, calmo a sua vida toda, quando tiver Alzheimer, vai ser uma pessoa calma? Naturalmente isso influi, mas não necessariamente é a regra. A gente tem doentes que foram a vida toda tranquilos, calmos, nunca deram trabalho, e quando abrem um quadro de demência que evolui com sintoma comportamental, ele vira outra pessoa. Ele fica agressivo, ele fala palavras de baixo calão, ele tem outro comportamento. Do contrário também, era uma pessoa muito agressiva, nunca tinha chorado na vida, nunca tinha... e quando abre a demência, ele abre com um sintoma comportamental diferente do que ele era da personalidade. Mas sim, aquela pessoa que tem determinadas características da sua personalidade, ela tende inclusive a reforçar algumas. Haja vista que a memória vai se perdendo desde a memória do agora para as memórias mais antigas. Então ele começa a viver épocas que ele tinha características da sua personalidade bem mais intensas. Então ele pode abrir, é muito comum a gente ver pacientes querendo trabalhar na roça, ele já mora na rua não sei quanto tempo, vou cuidar do gado, tem que acordar cedo, e aí ele reforça essa memória e a personalidade dele vai ser daquela época, não vai ser aquela pessoa que ele no momento, teoricamente. Então sim, a história de vida, traumas que ele passou durante a infância, aquela mulher que foi abusada a vida toda pelo esposo psicologicamente, ou o contrário, aquele
homem que apanhou muito, começou a trabalhar desde muito cedo dentro da... precisando garantir o sustento, isso pode sim influenciar de como esse Alzheimer vai evoluir. A gente precisa, logicamente, com experiência, conhecendo bem a doença, identificar se aquilo realmente é da personalidade ou se aquilo precisa ser medicado. Mas influencia foi uma pergunta bastante pertinente. O ouvinte pergunta aqui, doutor Belize, a impressão ou os casos de Alzheimer têm crescido no Seridó? Os casos de Alzheimer eles têm crescido no mundo inteiro. Haja vista que a população está mais velha, a população está envelhecendo, o número de pessoas acima de 60 anos aumenta cada vez mais. E essa parcela da população, em especial acima de 90 anos, ela tem um crescimento maior. Então, se é uma doença relacionada à idade e está se aumentando o número de pessoas idosas, naturalmente se aumenta a incidência de doenças da doença de Alzheimer. Então, as doenças da velhice elas tendem a aumentar a incidência em virtude do número de idosos que está aumentando. Além disso, a gente tem o refinamento diagnóstico. Antigamente, a pessoa, quando abria um quadro desse, não era tão comum, porque as pessoas viviam menos, a estimativa de vida era menor, 60, 70 anos já era uma idade que todo mundo esperava a morte. Simplesmente dizia, não, ele está esclerosado, ele está caducando, e daqui a pouco passava um ano ou dois, e aquela pessoa falecia, não passava muitos anos. Então, tem-se dado mais notoriedade à demência, em especial a demência de Alzheimer, que é a mais comum, em virtude do envelhecimento, em virtude das pessoas viverem mais e ter a incidência maior, em virtude também do refino diagnóstico. Hoje a gente sabe que isso tem, como eu falei no início, vários tipos de demência, de Alzheimer. A gente tem outros tipos de demência vascular, a demência por corpúsculo de Levy, a demência por Parkinson, demências mistas. E o conhecimento faz com que a gente consiga identificar quadros que antes era tido como outra doença e hoje são tidos como a gente consegue dar esse diagnóstico. Não só mais agora vivemos uma época de diagnóstico só clínico, ainda é uma doença eminentemente que o diagnóstico é clínico, mas cada vez mais está se estruturando um diagnóstico com exames complementares. Vai ter esse reforço breve da neuroimagem, dos exames de imagem, de marcadores que podem, do mesmo jeito que você identifica uma taxa alta, você vai poder identificar no sangue ou na saliva. Breve vai chegar provavelmente esses exames, junto com a imagem, uma tomografia, uma ressonância mais específica, você vai conseguir fechar esse diagnóstico com mais ser mais certeiro naquele diagnóstico. Então o avanço da medicina também contribui para você conseguir diagnosticar essa doença com mais precocidade, eu não diria mais precoce, né, mas eu diria com mais assertividade em estágios, às vezes, antes de abrir sintomas comportamentais. Então, naturalmente, a quantidade de pessoas com Alzheimer tende a aumentar. E isso é um problema, Marcos. A Organização Mundial de Saúde é um problema que deve assim, incentivar políticas públicas. A demência de Alzheimer, o paciente tem uma rede de dependência muito grande. Então, políticas públicas a nível de mundo, Brasil, tem que ser desenvolvidas nesse aspecto. Tem um colega lá do Rio Grande do Sul, onde a gente fez a nossa formação, que ele tem uma atuação na área política, e ele escreveu a redação de um projeto de lei, que já passou na Câmara, alguma coisa assim, para o SUS fornecer todo o tratamento, todo o acompanhamento da demência de Alzheimer, desde os medicamentos até o tratamento não medicamentoso. A gente tem algumas coisas nesse sentido, de auxílio na aposentadoria, de benefício daquele familiar que cuida, pode ser negociado onde ele trabalha, no local de trabalho dele, mas ainda é muito carente. A gente tem muita dificuldade. As famílias que têm um idoso que tem uma demência, tem um alto grau de dependência, elas sofrem para poder cuidar, e isso é necessário políticas públicas. A gente já fazemos nossa parte
todo ano a gente tenta fazer aquela semana em alusão à doença de Alzheimer, para ver se incentiva, se educa as pessoas, mas a nível mundial isso precisa ser mais reforçado. Aqui no nosso WhatsApp, né, tem pergunta aqui chegando, 99205-3030. Vamos lá, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, doutor Belísio. Marcos, gostaria de parabenizar o doutor Belísio pela a pessoa do médico extraordinário que ele é, porque ele me ajuda muito, eu escuto ele toda semana, ele me ajuda muito a cuidar da minha mãe. Pelas orientações que ele dá no RAID, né? E agradeço muito a ele, porque eu cuido da minha mãe há 6 anos, é só eu que cuido dela, ninguém mais me ajuda. Eu tenho vezes que eu estou muito estressada, quando eu escuto ele, ali já vai melhorando mais. E ela só tem o Alzheimer, mas dá trabalho, muito trabalho. E eu sou de domingo a domingo cuidando dela. Queria parabenizar o doutor Belísio pela ajuda que ele me faz eu cuidar dela, assim. Não sou muito de levar ela para o médico, mas ele me ajuda muito, as orientações que ele dá. Muito, meus parabéns para o doutor Belísio. Ele é o melhor médico que eu já conheci. E gostaria de fazer só uma pergunta a ele, se a pessoa como ela que só tem Alzheimer, ela não tem diabetes, não tem nada disso, ela tem 83 anos. Ela tem facilidade, assim, ela pode chegar ao ponto de falecer só pelo Alzheimer? Ou o Alzheimer dura muito? Assim, demora muito para acontecer essas coisas. E aí, doutor Belísio? Primeiro, agradecer as palavras, elogio, até me emociono, porque, Marcos, a ideia de estar aqui é exatamente essa, de poder levar uma palavra para quem não tem acesso à informação, poder ajudar uma pessoa que cuida de domingo a domingo, uma pessoa com um idoso de alto grau de dependência, de uma doença que ainda pouco conhecida. Então, para mim é muito gratificante, isso renova nossas energias. Você que é radialista sabe bem o que é isso, quando a gente consegue chegar na casa, e esse é o objetivo da gente. Muito obrigado, minha amiga. Você não tem ideia do quanto isso serve de combustível para a gente estar sempre aqui trazendo a melhor informação e tentando falar nessa linguagem que todos entendam. Como todos sabem, eu sou professor da universidade também, e a linguagem que a gente utiliza para os alunos, eu até digo a eles que isso é uma habilidade que eles têm que desenvolver, que eles têm que saber se comunicar com o paciente. Lá é uma linguagem totalmente diferente, uma linguagem acadêmica. Aqui é uma linguagem para a população entender, para tirar a dúvida daquele ouvinte, para ele entender, para ficar mais calmo, para ele poder cuidar do paciente. Então, esse é o nosso objetivo. Eu, quando saio para vir para o rádio, eu fico imaginando o que é que eu posso falar para aquela pessoa que está lá na zona rural, está lá na zona periférica, que tem pouca escolaridade, que vai poder me entender. O que é que eu vou fazer de diferente na vida dela, minha fala, o que é que pode poder fazer? Eu não saio daqui, eu não venho para cá pensando em falar para pessoas que já têm um conhecimento na área. Eu sei que tem muitos colegas que assistem, não só médicos, mas de outras áreas, mas eles entendem que a linguagem aqui é mais acessível, e o final da história é esse: o paciente entende e facilita muito o trabalho. Inclusive, Marcos, a gente tem essa característica, e nas redes sociais, quem quiser me procurar, tanto no YouTube, a gente tem um canal, como no Instagram. O Facebook eu tenho menos atividade, mas respondo também. Mas eu quase todo dia respondo pessoas que não são pacientes, mas eu tiro a mesma dúvida, entendeu? Outro dia, semana passada, eu até disse, como eu acostumado, digo o nome completo, eu procurar aqui o prontuário. Aí a pessoa disse, não, ela não é sua paciente, não. Eu sempre vejo seus posts e tal, e eu queria perguntar assim, não tem problema, me diga aí o que é que eu puder ajudar. Então a gente também tem essa ação. Quanto à pergunta, né, uma paciente com 83 anos, muito interessante a pergunta. Ela tem Alzheimer. Alzheimer mata? Alzheimer, quanto tempo vai durar? Infelizmente, sim. A doença de Alzheimer é uma das principais causas de morte no mundo, né? Ela mata, não é como um infarto que você ali para o coração e você morre. Ela mata indiretamente. O paciente vai começando a ficar mais dependente, ele fica mais vulnerável.
É aquele paciente que desaprende a se alimentar, ele começa a ter problema de desnutrição. É aquele paciente que desaprende a deglutir, ele começa a broncoaspirar e tem infecções no pulmão. É o paciente que aumenta a vulnerabilidade da caminhada, desaprende a andar e ele começa a ter risco de queda. Então, a tendência da evolução da doença, quando ele não tem outras doenças, é ele ir desaprendendo, eu gosto de usar esse termo, a fazer atividades básicas, mesmo que tenha um cuidador ali, mas ele vai chegar ao ponto de não conseguir mais ser independente em todos os aspectos. Vai ficar acamado, a imunidade cai, geralmente eles morrem por infecções pulmonares, urinárias, por mais que se tente, mas a tendência é que o Alzheimer sim, ele mata. Agora, o tempo com que ele vai matar, acredito que em média, um doente com Alzheimer, bem cuidado, só com a doença de Alzheimer, entre 10 e 15 anos, né, dependendo de como ele é tratado. 10 e 15 anos de doença desde o início, né? É uma média, né? Alguns morrem mais cedo por outras comorbidades, outros morrem mais no meio disso, mas em média 13, 15 anos é o que no melhor dos cenários a gente consegue manter o doente. Doutor Belísio, obrigado por sua participação. Até terça-feira, se Deus quiser. Eu que agradeço, Marcos, e até a próxima terça-feira, se Deus quiser. 8 horas pontualmente. Doutor Belísio Neto volta na próxima terça-feira aqui no nosso quadro Check-up no Rádio. Eu volto já para conversar.